AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. O YouTube ganha cada vez mais espaço como fonte de entretenimento, aprendizado e troca de informações. Tem muito conteúdo bom e outros que são perigosos e até malignos. Por isso, no canal oficial da AD Perus você encontrará cultos, pregações, louvores, agenda de eventos e muito mais. Vale a pena se inscrever e ativar o sininho. Assim, todas as vezes que tiver vídeo novo publicado ou estiver sendo feita uma transmissão ao vivo, a notificação vai chegar na palma da sua mão. Use as redes sociais para anunciar que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa tarde. Queridos irmãos, estamos subindo ao ar com o programa Gerando Saúde. Hoje, uma tarde de sábado, um calor maravilhoso. Queremos louvar a Deus pela rica oportunidade que o Senhor Deus tem nos concedido de estarmos uma vez mais aqui reunidos para juntos compartilharmos um pouco de experiência, de debate, para o nosso crescimento e para o nosso elevo também. Antes de mais nada, gostaria de agradecer pelo carinho da sua audiência, pedir que você compartilhe nas suas redes sociais, nas suas mídias sociais, para que juntos possamos nessa tarde ter uma tarde agradável, um debate agradável, para que nós possamos aumentar o nosso cabidal de conhecimento e que tudo seja para a glória do nome do Senhor. Antes de mais nada, eu gostaria de convidar você a fazer uma oração. Convide sua família agora, chame o seu filho, sua esposa, seu marido. Vamos fazer uma oração ao nosso Deus, agradecer a Ele pelo dom da vida. Ore comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor, Criador dos céus e da terra. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Continue conosco, Senhor, nos ajudando em tudo, fortalecendo a cada um de nós, nos dando instrução do Teu Espírito, nos orientando, nos dando graça, força, para que possamos, Senhor, alcançar as Tuas benesses. Obrigado, Senhor, por esta programação, por este ministério, por tudo que o Senhor tem feito através do mesmo. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco essa tarde e continua nos ajudando em tudo, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Bom, a câmera já abriu. Já. Estou aqui com a doutora Nilvânia, nossa amiga, companheira de todos os programas. Antes de passar a palavra, doutora, eu gostaria de ler uma palavra, um texto sagrado, que está na primeira carta universal do apóstolo Pedro, capítulo de número 5 e versículo de número 7. Vou esperar que você abra o seu aplicativo ou que você pegue a sua Bíblia. Primeira carta universal de Pedro, capítulo de número 5 e versículo 7, que nos diz assim as sagradas letras: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vou repetir: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu preciso confessar, doutora Nilvânia, que eu amo esse texto. E eu amo esse texto por saber que há um Deus que cuida de nós. Por saber que há um Deus que conhece as nossas fragilidades, as nossas limitações. E o escritor, algum escritor bíblico vai dizer, e ele sabe que somos pó. Portanto, lance sobre o Senhor nesta tarde toda a sua ansiedade,
tudo aquilo que está causando conflitos dentro de você, tudo aquilo que está tirando o seu coração de sintonia com Deus, lance sobre o Senhor, deposite sobre Ele, deixe aos pés do seu altar aquilo que está lhe atrapalhando, porque o nosso Deus, Ele é fiel e justo para nos conceder vitória. Este é o programa Gerando Saúde que está indo ao ar. Doutora Nilvânia, prazer estar aqui, mais um sábado, uma alegria. Sempre estar contigo aqui, você que é uma amiga de muitos anos, uma excelente profissional, mãe, filha, esposa. Suas considerações iniciais. Quero agradecer ao nosso Deus e quero saudar a todos na grandiosa paz do Senhor. Eu sou Nilvânia, sou psicóloga. Estamos aqui esta tarde para falar um pouquinho sobre esse tema que o Emerson já abordou, já introduziu aí. Então, nós estamos aqui para falar. Eu quero agradecer a todos e pedir para que você fique conosco, mande as suas perguntas, participe, conclua se for o caso, né? Sim. Porque às vezes as pessoas que estão nos assistindo, às vezes têm uma palavra boa também para agregar aqui ao programa. Então, fique conosco e nós estamos aqui já para falar com você que está nos ouvindo. Ótimo. Portanto, eu só quero reforçar o que a doutora Nilvânia já colocou, né? Doutora Nilvânia que tem o seu consultório ali no município de Franco da Rocha, que atende também através de projetos sociais, é uma parceira da igreja, congrega conosco na regional de Franco da Rocha. Aliás, quero aproveitar esse espaço aqui inicial para mandar uma saudação ao meu pastor regional, pastor Joel Barbosa, missionária Sueli, que Deus continue abençoando esse casal pastoral, que Deus continue abençoando a regional de Franco da Rocha com toda a sua diretoria. Amém. Nós voltamos já, nós só vamos tomar uma água aqui, coisa rápida. Quero tirar esse tempo aqui, desses minutinhos, para te convidar a você compartilhar nas suas redes sociais os canais oficiais AD Perus, no YouTube, no Facebook e também no Instagram. Que Deus te abençoe. Este é o programa Gerando Saúde. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Jesus é especialista em capacitar, treinar, fazer crescer em graça e conhecimento. Para ampliar a possibilidade de preparo dos vocacionados, a ETADEMP oferece cursos básico e médio de teologia online. Os alunos estudam por módulo, contam com conteúdo complementar, fórum e tudo disponível 24 horas. Assim, você decide o melhor momento e local para se apresentar como obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. A Escola Teológica da AD Perus também oferece curso presencial. Saiba mais no site etademp.com.br. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Siga o perfil da AD Perus no Instagram para acompanhar em tempo real o agir do Espírito Santo em nosso meio. Quando publicar o que Deus tem feito na sua vida e da sua família, lembre-se de marcar @ADPerusOficial para que mais pessoas sejam edificadas pelo mover espiritual na sua vida. Use suas redes sociais para anunciar o Evangelho. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Bom, já voltamos, foi rápido mesmo, né? Até nos pegou quase desprevenido, que eu falei, nossa, foi muito rápido. Mas é a proposta do programa, né? Nós falarmos hoje sobre esse tema tão importante e tão atual, e que por mais, doutora Nilvânia, que nós abordemos,
falemos, que nós discorramos sobre esse tema, ele é um tema que ele está sempre atual e que, infelizmente, muitas pessoas continuam ainda sofrendo com o mal do século, né? Que é os sintomas da depressão, dentre os quais a ansiedade, que é o tema proposto hoje para nós falarmos, né? Sim. E aí, doutora Nilvânia, eu já gostaria de perguntar para a senhora o seguinte, muita gente que tem ansiedade, ela acaba reverberando, repercutindo isso no seu corpo, com alguns sinais, né? E eu queria perguntar se a senhora já pegou alguma pessoa com esses sinais e quais são os sinais, talvez os mais clássicos, né? Vamos dizer assim, né? Tá. Emerson, hoje nós estamos numa sociedade em que as pessoas estão mais aceleradas, né? Tudo se consegue com muita rapidez. Então, os meios de comunicação são tudo muito rápido. Então, nós estamos numa sociedade acelerada. É uma sociedade imediatista. Imediatista, e assim, é tudo muito rápido, né? E o ser humano, ele está entrando nessa. Então, a ansiedade em si já está fazendo parte hoje do meio social de todo mundo, do trabalho, das atividades, já faz parte. Só que, quando é que gera sinais, vamos pensar assim, esses sinais no corpo. Então, ansioso, todos nós somos ansiosos, por uma coisa ou outra, por um momento ou outro. Então, você ter um pico de ansiedade é normal, você não pode viver em ansiedade, é isso? Sim, é mais ou menos isso, porque dependendo de onde você está, certo, dependendo do momento em que está sendo cobrado algo de você, naquele momento exige um pouco mais de você, seu organismo se prepara para dar isso. E é um nível de ansiedade, termina sendo, né? Então, o seu organismo se prepara. Agora, quando você me pergunta alguns sinais de transtorno de ansiedade, que está tudo dentro do CID-10, do F41... Se a senhora, né, já pegou o paciente? Sim, assim. E aí hoje nós estamos tendo esse pós-pandemia e até dentro da pandemia, nós pegamos um número grandioso que aumentou os transtornos de ansiedade. E o que esse transtorno vem dizer para o corpo? Olha, não aguento. E aí se manifesta. E aí se manifesta para o corpo. Então, assim, é um nível altíssimo para a mente, onde a pessoa não para de pensar. E isso vai gerando para a nossa mente que ela não descanse. Certo. E aí isso faz com que eu tenha esse transtorno de ansiedade. E os sintomas que está gerando no corpo hoje, nós temos o taquicardia, nós temos o sudorese. Aceleramento do coração, sim, a taquicardia. Isso. Sudorese é o suor. O suor nas mãos. A pessoa fica bastante ofegante, ela acha que está faltando ar. Então, hoje nós temos muitas pessoas... vômito. Hoje nós temos muitas pessoas que quando começa a sentir o coração acelerar, vai no cardiologista, achando que pode estar com algum problema, né, no coração, então vai para o cardiologista. E chega lá, faz os exames e se percebe que não é. Que junto com esse taquicardia, tem também alguns outros sintomas, que é a sudorese, que é o suor, que eu já vômito, enjoo. Tem vômitos, tem enjoos. Hoje tem mais um outro, que é os arrotos. Hoje está gerando arrotos. Olha, é muito engraçado, né? Até um certo tempo atrás, eu nunca tinha pego ninguém que viesse com os arrotos. Mas eu já peguei mais 3 casos. Nossa! Então, assim, provavelmente, né, está interferindo também dentro dessa área estomacal, né? Insônia, doutora? Insônia. Dificuldade de memorizar. Dificuldade da atenção, dificuldade de memorizar. A diarreia. Então, assim, são alguns sintomas que faz parte do transtorno de ansiedade.
E um dos que tem afetado demais e interfere o dia a dia também das pessoas é a insônia, porque a pessoa não dorme, acorda muito cansado e termina não sendo produtivo. Não rende, né? É. E aí junto com isso vem a falta de apetite, a inapetência, né, que é a falta de apetite. A pessoa já não dormiu direito, não se alimentou direito, síndrome do pensamento acelerado, tá com aquele monte de coisa ao mesmo tempo. Isso vai chegar uma hora que vai virar uma bomba relógio, né? Isso. E é onde o corpo sente tudo isso. Por isso que nós falamos de transtorno. Certo. Transtorno de ansiedade. Porque ansioso, o ser humano pode ser. Ele termina sendo dentro de um limite, respondendo aquilo que está sendo exigido dele socialmente. Mas quando ele passa a não parar a sua mente em prol de várias situações, então isso faz com que realmente ele tenha aí, ou desenvolva o transtorno de ansiedade. Que é algo muito comum hoje nos nossos dias, doutora, como a senhora vinha falando, e que aumentou, né, de maneira significativa por causa da pandemia, né? O transtorno de ansiedade, né? Então, veja bem, a senhora disse que todos nós temos aí um pico de ansiedade, ou temos um pouco de ansiedade frente aos desafios do dia a dia, frente aos problemas, mas que em algum momento esse transtorno de ansiedade, ele foge, na verdade, em algum momento a ansiedade ela foge do nosso controle, né? A gente está aqui nessa tarde debatendo esse assunto e eu até queria convidar você que está em casa para mandar a sua pergunta. De repente você teve você pode colaborar conosco com algum sintoma diferente daquilo que nós já falamos aqui, que a doutora listou, que é a respiração comprometida, a sudorese nas mãos, taquicardia, o vômito, o enjoo, como ela mesma citou, o arroto, algo até diferente, né, da gente conhecer de um sintoma diferente, mas dores abdominais, diarreia, dificuldade de memorização e atenção, a pessoa tem um déficit de atenção aí, né, insônia, falta de apetite. Gostaria de compartilhar com você esse programa, para o programa ficar melhor, né? Então você mande nos comentários qual foi a dificuldade, de repente se você passou por um transtorno de ansiedade, qual foi o sintoma que desenvolveu em você, se foi um sintoma diferente desse ou não, corrobore. Pastor, ou doutora Nilvânia, eu tive sudorese, eu tive taquicardia, eu tive as mãos frias, geladas, suando, né, tive insônia. Manda para nós, para a gente juntos fazermos esse programa. Mas eu estava falando, doutora, que de uma maneira geral, a ansiedade ela se enquadra nesses distúrbios que são nocivos à nossa vida e à nossa sociedade, a sociedade conhecida como odierna, né, a sociedade dos dias atuais, que é uma sociedade já ansiosa. Sim. Por natureza. A gente vê criancinha pequena com ansiedade. Muito exigente, né? O que nós temos que ter muito claro no programa de hoje é que as pessoas não podem sair achando que elas têm o transtorno. Certo. Né? Mas saber que nós estamos mais ansiosos do que épocas passadas. Certo. E quando é que você diferencia uma ansiedade normal de uma ansiedade que pode ser um transtorno? Quando você não tiver com esses sintomas. Porque são sintomas que ele paralisa o corpo. São sintomas que mexem com o seu dia a dia. Então, quando você é ansioso, mas você está conseguindo fazer, está conseguindo levar, você tem o seu momento de descanso, é tranquilo. Mas quando você começa a observar que você realmente está tendo tremedeira, que você está com sudorese, que o seu coração acelera, que você tem a falta de ar, ou que você tem uma diarreia, quando você passa por uma tensão emocional, você passa a ter uma diarreia.
Então, assim, você não tem mais fome, você não consegue dormir. Então, assim, quando você começa a observar que tem um monte de sintomas juntos, porque eles se juntam, é como se fossem uns amiguinhos, um companheiro do outro, né? Então, eles se juntam somando, e né? vai somando. Então, a diferença é essa, que o ansioso normal, ele não vai ter nada que limite o seu corpo. Legal. Porque as tremedeiras vai limitar o teu corpo, o enjoo vai dar uma limitação no teu corpo. Quando passar por uma tensão emocional, o coração vai acelerar, você já vai paralisar. A alimentação vai deixar você debilitado. Exatamente. Então, assim, tem uma série aí de sintomas que é importantíssimo que hoje, no programa a gente falando, as pessoas comecem a observar. E como que surge isso? Eu ia fazer Né? exatamente essa pergunta agora, doutora. Como que desencadeia esses sinais, esses transtornos de ansiedade? Nós colocamos alguma coisa aqui como traumas, estresses, conflitos do dia a dia, a própria genética do paciente. Fala um pouco sobre isso, doutora. Então, a questão dos traumas, né, são tudo questões vividas enquanto criança. E eu quero também dizer para vocês que tudo que nós usamos na nossa adolescência, tudo que nós usamos na nossa parte adulta, é construção do que foi percebido, do que foi vivido, do que foi sentido pela criança. Por isso que hoje, né, tem todo um apoio aí para as crianças, para o adolescente. Porque esse momento que eles estão vivendo, que eles estão construindo, isso tudo ele vai usar enquanto adulto. Então, às vezes, os traumas, eles não são traumas atuais, eles são traumas vividos na infância. Então, alguns traumas, molestação, alguns traumas, abuso, bullying, tem vários outros traumas, maus cuidados dos pais, violências domésticas. Tudo então, isso vai refletir. Tudo isso vai refletir num nível de ansiedade. Às vezes, o não valorizar aquela criança pelos pais, então ela vai crescer com uma baixa estima, e quando chega nesta fase, na fase da adolescência, na fase do adulto, precisa fazer muito para se sentir integrado, para se sentir validado, para que alguém goste. Então, isso tudo vai fazendo a pessoa exigir demais dela, para ela ser aceita nesse meio. Então, isso é uma das coisas que a gente está falando de trauma. Questão do estresse, que também é uma coisa muito forte. Certo. Hoje nós temos, antes da pandemia, as pessoas já estavam aceleradas, né? Então, antes da pandemia, todos, aí vamos pensar, estavam numa coisa ou outra, um aceleradíssimo. E com a pandemia, as pessoas parecem que guardaram todo aquele estresse que já estava. Verdade. Guardou, mas assim, guardou por quê? Porque seus problemas não foram resolvidos, vamos pensar assim. As suas questões estão ali. Então, quando volta hoje, volta ainda muito mais exigente, com medo, não sabendo o que vai acontecer com ele. Então, todas essas questões aí que são importantes da gente observar, da gente entender por que hoje nós estamos com um nível de ansiedade altíssimo nas pessoas, que cresceu em torno de uns 30%. Uau. A procura de profissionais por conta desse nível de ansiedade. Então, é muito importante que as pessoas observem que o estresse que elas estavam, quando volta para essa pandemia, permanece. Ainda vem acompanhado da instabilidade, daquele medo de não saber como que tudo vai se dar agora. E aí a pessoa volta com os medos, né, doutora? Por exemplo, eu tenho pessoas conhecidas que estão extremamente ansiosos de quando vai retornar às aulas das crianças, retornar ao trabalho, poxa vida, como é que vai ser essa retomada, como é que vai ser esse retorno,
e elas já estão ansiosas agora, né? Nem aconteceu ainda, estão trabalhando home offices, né, em casa, né? E estão ansiosíssimas para saber como é que vai ser. E aqui o debate não é se pode retornar à aula ou se não pode. É a questão da ansiedade que vai causando e vai disparando gatilhos nessa pessoa, né? Então, um dos gatilhos, quando você fala isso, é a questão da falta de segurança. Porque tudo estava sobre o meu controle. Tudo estava sob o meu controle. Eu sabia como as coisas iriam acontecer, como acontecer, quando, e agora não. Agora eu tenho que guardar esse meu autocontrole, guardar o tempo todo, o controle da minha vida, o controle da minha ida, o controle da minha vinda, quando eu volto, quando eu não volto. Então, essa questão da instabilidade, de eu não estar mais controlando as minhas questões, gera um nível de ansiedade. Tá. Doutora, nós falamos alguns aspectos aqui, como traumas, estresse, os conflitos. A doutora falou sobre a questão de quando a criança ela atravessa por conflitos, isso gera ansiedade na fase adulta. Também tem questão de genética, né? Sim. Genética, doenças físicas, medo, e até doenças psíquicas, né? Que podem gerar ansiedade. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco mais sobre esses temas. Tá. A questão da genética, porque às vezes você vê pais ansiosos, né? Os pais bastante... Geram ansiedade nos filhos. Geram ansiedade nos filhos porque o dia a dia deles, a dinâmica de funcionar deles, a cobrança deles, a exigência deles para com as crianças, para com o adolescente, vai gerar, então, pessoas que estão dentro dessa dinâmica familiar, dentro daquele núcleo familiar, então vai gerar pessoas ansiosas. Então, se os pais são, nessa cobrança com os filhos terminam ficando também. Na questão das doenças, as doenças físicas, muitas vezes, a maioria das vezes, gera um nível de ansiedade por conta da cura, por conta de estar bem, por conta de não querer ser cuidado. Era aquela pessoa que ia e vinha e hoje se vê prostrada na dependência de alguém. Então, isso gera um nível de ansiedade grandioso também. Certo. Quando nós falamos aí das doenças psíquicas, nós estamos falando que a ansiedade, ela faz parte de quase todos os quadros. Faz parte do quadro da depressão. Então, quem tem depressão tem ansiedade, se toma um ansiolítico junto. Quem tem a questão dos transtornos de humor também toma, a ansiedade também faz parte. Tem o transtorno borderline, que o nível de ansiedade é super grandioso, né, que está muito envolvido nas automutilações, que são os transtornos borderline. Então, assim, tem alguns transtornos, que são as questões psíquicas, que a maioria deles, a ansiedade está no meio, né? Vou dar um exemplo para você, né, Emerson? Eu tenho bastante casos, né? Se eu fosse escrever um livro... Daria um livro gigante, né? Um livro gigante, porque assim, eu estou na área há mais de 20 anos. Então, assim, eu tenho bastante situações, e por isso que eu falei para você que hoje entrou um quadro, um sintoma novo, que é o arroto. Olha isso. Até tempos atrás não tinha no transtorno de ansiedade. E agora eu tenho clientes medicados e um dos sintomas é o arroto. Que coisa. É muito interessante isso, né? É interessante. O quanto o nosso corpo vai dando sinal de que algo não está bom. É verdade. Bom, doutora, tem chegado uma pergunta da Gilda Santos. Ela diz o seguinte: boa tarde. Eu tenho estes sintomas, principalmente o arroto. Olha isso. E é muito forte. Como controlar tudo?
Sinto dores imensas no corpo todo o dia. Gilda, obrigado pela sua participação, né? Pela coragem de estar compartilhando conosco os sintomas que você está participando. Eu acredito que isso já faz parte de um tratamento, Gilda, tá? Nós vamos fazer um rápido intervalo e vamos responder a sua pergunta após o intervalo. Por quê, doutora? Porque eu gostaria que a senhora falasse sobre alguns exercícios, justamente corroborando com a pergunta da Gilda, ok? Ok. Então nós vamos para um rápido intervalo, você vai compartilhando nas suas redes sociais, AD Perus, no YouTube, no Facebook, no Instagram. Importante, olha que importante que eu vou dizer agora, ativar as notificações para você receber toda a programação AD Perus aí na sua mão, no seu celular, no seu smartphone, no seu tablet, tá bom? Esse é o programa Gerando Saúde e volta já. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. O YouTube ganha cada vez mais espaço como fonte de entretenimento, aprendizado e troca de informações. Tem muito conteúdo bom e outros que são perigosos e até malignos. Por isso, no canal oficial da AD Perus você encontrará cultos, pregações, louvores, agenda de eventos e muito mais. Vale a pena se inscrever e ativar o sininho. Assim, todas as vezes que tiver vídeo novo publicado ou estiver sendo feita uma transmissão ao vivo, a notificação vai chegar na palma da sua mão. Use as redes sociais para anunciar que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Olá, a paz do Senhor. Sou o pastor Renato Maximiano. Olá, a paz do Senhor, sou o diácono Lucas Gabriel. Queremos convidar a todos vocês para participar da programação Minha Igreja, que saudade! Todas as sextas-feiras, das 15h30 às 17 horas. Esperamos por vocês. Participem! Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Bom, voltamos, porque o programa está bastante dinâmico, a gente tem bastante coisa para falar. E, doutora Nilvânia, nós havíamos proposto, em cima da pergunta da Gilda, uma participante, nós passamos alguns exercícios. Mas você lembrou que ainda tem um tema muito importante a dar uma pincelada, não é isso? Isso. Na questão do medo hoje também está fazendo parte da questão da ansiedade. Ele está fazendo parte também do transtorno de ansiedade. Então, o ser humano, toda vez que ele vivencia algo que ele não tem o domínio, que ele não tem o controle, e vai fugir do controle dele, isso pode gerar um medo, né? E nós estamos vivenciando esse medo exatamente muito grandioso, de várias formas. O medo da morte, o medo da questão do emprego, o medo de não dar conta das questões familiares, o medo de não dar conta das questões do relacionamento conjugal, crianças, o medo de não dar conta das crianças. Então, assim, nós temos aí o medo na questão da profissão. Então, nós estamos tendo várias situações em que pode gerar um nível de ansiedade altíssimo na pessoa, porque ela não está mais tendo o controle disso, né? Outrora, ela estava dentro de uma empresa, executando tudo. Certo. Tendo o controle de tudo, mesmo aquilo sendo demais para ela, mas estava dando conta, estava no controle. Hoje, ela pode estar dentro da casa dela, em home office, mas não está mais no controle dela. Então, isso faz com que gere um nível de ansiedade dentro do ser humano grandioso. E o medo, o que vai acontecer comigo? Ou seja, eles perceberam que talvez não precise tanto de mim, como eu fazia de tudo
para que eles tivessem essa noção que precisasse de mim. Aquilo acaba gerando uma insegurança. Uma insegurança muito grandiosa. Então, assim, o medo hoje, ele vai fazer parte aí desse nível de ansiedade muito alto. E às vezes a pessoa não sabe que é medo. Às vezes eu estou consultando um cliente e eu vou perguntando, fazendo algumas perguntinhas para a pessoa e a pessoa não se dá conta que é o medo. E quando a gente vai puxando, aí a pessoa, nossa, é verdade, eu tenho medo da minha família não precisar mais de mim, eu tenho medo do meu esposo não gostar mais de mim, eu tenho medo de morrer. Vai se descobrindo, vai né? se descobrindo que, na verdade, o que está gerando um nível de ansiedade muito alto nela é o medo. Medo de alguma coisa não dar certo. Medo dela não estar mais no controle da situação. Então, termina sendo medo. Bom. E, ultimamente, Emerson, um medo que tem sido bastante falado é o medo de morrer. Sim. É o medo da doença. Às vezes, nem do Covid, é o medo da doença. Eu peguei esses dias, pessoa que tem um medo do câncer. Olha E, por isso. conta disso, desenvolveu vários sintomas do transtorno de ansiedade. E aí já entra outra questão de que muitos ansiosos, pessoas ansiosas, né, com transtorno de ansiedade, são hipocondríacas, né, fazem a automedicação de maneira excessiva. O que é o hipocondríaco, né? É aquela pessoa que ela tem medo de tudo, de doença, e ela sentiu uma dor de cabeça, então ela já se medica, ela sentiu uma dor no corpo, ela já toma um remédio. São os hipocondríacos que sofrem com os transtornos de ansiedade por conta de medos de doenças. Sim, sim. E aí eles não acham só que eles estão com dor de cabeça, tá? Não, é um câncer. É o câncer na cabeça. É. Então, se deu uma dor nas costas, pode ter um problema nas costas que vai paralisar. Se deu um problema no joelho, então assim, é tudo muito intenso, hipocondríaco. Muito intenso. E aí gera um nível de ansiedade altíssimo. Porque eles têm medo de não ter o controle da vida. Têm medo de realmente perder a vida deles, Verdade. entre aspas, né? Bom, eu vou pedir que a produção coloque aqui de novo a pergunta da Gilda, né, que foi muito oportuna. E nós vamos já, doutora Nilvânia, conforme proposto, Tá. passarmos alguns exercícios, Sim. né? Está ajudando até a Gilda nesse momento. Ela fala sobre que elas têm esses sintomas, né? Inclusive o arroto que a doutora comentou, e que ela sente dores imensas pelo corpo todo, todos os dias. Obrigado, Gilda, pela sua participação. Que Deus te abençoe. Tá, então eu vou falar um dos sintomas, eu vou até colocar aqui Sim. Depois pega. Depois pega. Para Gilda. Gilda, eu tive uma cliente em que ela tinha, além disso, essas dores fortes em todo o corpo. E eu fui sugerindo para ela alguns exercícios que a gente pensa que não é bom, às vezes a gente não dá muito valor a esses exercícios de alongamento, mas como nós vivemos um nível de tensão muito grande, e esta área é a área que mais evidencia essa tensão quando nós vivemos, porque o nosso corpo está dizendo assim, não aguento mais passar tensão. Então, ele manda a carga tudo para o corpo, porque ele já está dizendo que para ele já está difícil. Então, alguns exercícios de alongamento podem ajudar muito, 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 muito mesmo. Se você já observou esses sintomas, se você foi em algum médico, porque ele pode te passar uma medicação que pode ajudar a sua qualidade de vida, até que você perceba o que é da sua vida, do seu cotidiano, que está gerando essa tensão emocional. Não adianta tratar só o sintoma, tem que tratar a causa. A causa. Então, porque assim, se você tratar o sintoma, ele vai repetir de novo. E ele volta, Emerson. Ele volta. E volta, vamos dizer assim, mais intenso os sintomas. Certo. Quando volta intenso. Grandiosíssimo são os sintomas quando ele volta muito mais intenso. Entendi. Então, assim, é muito importante que você observe, né, o que é que
que já está no limite para você. Eu acho que essa é uma palavra-chave. O que é que já está no limite? O que é que você pode tirar das suas costas? Vamos pensar assim. O que é que você pode dividir com alguém? Isso é uma coisa importante. O que é que você pode dividir com alguém? O que é que você pode delegar? Então, é muito importante que você observe que se você está desta forma, com esses arrotos, eu vou te dizer, assim, como eu não tenho exatamente o que acontece com você, eu vou usar um exemplo. Toda vez que uma pessoa passava um nível de tensão muito alto, por exemplo, uma briga, toda vez que ela via aquela briga, ou toda vez que, vou falar duas situações, uma briga e toda vez que ela pensava em fazer algo e não podia, esse arroto aparecia, um exemplo. Então, assim, a pessoa vai saber que ela tem esse limite e que ela está se cobrando ou de conseguir fazer as coisas, ou ela vai saber que ela necessita estar no controle de tudo e ela pode delegar. Porque a maioria das pessoas que também têm os transtornos, elas são bastante perfeccionistas. Certo. Então, elas pegam tudo para elas têm essa necessidade de estar integrada e querer ajudar todo mundo o tempo todo. Então, é muito importante que você observe você, porque não tem aqui um segredo. E se você está com todos esses sintomas que nós falamos, eu acho legal você procurar uma ajuda profissional, né, para que ele possa, talvez uma medicação ajude, como também, né, nós sabemos que o nosso corpo precisa dos médicos e a nossa alma precisa de Deus. De Deus. Então, assim, as duas coisas juntas, Emerson, é um sucesso garantido para esse ser humano. Eu acredito. E muitas vezes a pessoa não percebe que ela adoeceu porque ela está com um nível de exigência muito alto nela mesma. Mas a doutora ia ensinar alguns exercícios que Vou passar um... pode ajudar, né? Sim, vou passar um que tem feito assim, uma diferença muito grande quando a pessoa está ofegante, está com a falta de ar. Porque quando ela está ofegante e está com essa falta de ar, ela entende que ela vai passar mal ali mesmo, que ela vai passar mal e que ela vai morrer ali. Então, assim, uma das coisas é dela fechar as mãos, né, manter essas mãos como uma concha, assim. Então, ela vai ficar meio assim com a conchinha e vai aproximar esta concha no nariz. A pessoa que está ofegante, ela não sente que ela está respirando. E isso faz com que ela fique com medo de morrer, de passar mal ali e morrer. Quando ela faz a concha e ela encosta, ela vai perceber que ela vai estar respirando. Então, ela vem aqui, então assim, ela vai sentar, né, numa cadeira, num ambiente tranquilo, bem relaxada. Então, ela vai sentar num ambiente tranquilo, bem relaxada, desde que ninguém interrompa ela ali naquele momento. Inclusive, a semana passada, eu tive que ajudar uma cliente minha que estava numa crise. E eu falei, vai num ambiente tranquilo, senta, tal. Então, a pessoa, você vai fazer a conchinha e vai colocar, e vai inspirar e soltar pela boca. Então, ela vai ficar assim. Isso 10 vezes ela vai fazer. E ela vai perceber que ela está inspirando sim, ela está respirando. Porque dá a sensação de que ela não está respirando. Parece uma coisa muito simples, mas não Mas é, não né? é. Para a pessoa ansiosa, e aí você falou do fator do medo, qualquer coisa desestabiliza muito ela. Então, o fato dela achar que não está conseguindo respirar direito, se ela conseguir perceber
já neutraliza aquele medo. Já neutraliza o medo, já deixa, tira as fantasias da mente dela, porque ela fantasia, né? O corpo dela entra numa estabilidade, não diria hormonal, mas numa estabilidade no normal, porque o corpo também está acelerado, né? Então, quando ela faz isso, o corpo também se tranquiliza, toda a parte do diafragma dela também vai dar um sossego para ela. Então, é um conjunto, é a mente e o corpo, tudo junto ali. Então, ajuda ela a se auto-perceber. Então, esse controle dela ver que ela está respirando e soltando, inspirando e soltando, inspirando e soltando. E aí, a conchinha é exatamente para ela perceber que ela tem o ar, sim. Porque se ela faz assim e ela já está agoniada, então ela fica tentando, e ela acha que ela não está inspirando. Então, a conchinha é para que ela perceba que ela está, sim. Legal. Então, esse é um dos exercícios que tem ajudado bastante quando as pessoas estão numa crise de ansiedade. Depende do nível também, tá? Porque tem pessoas que ficam bastante, entra numa questão de, até que é um dos outros transtornos, que é o dissociativo, que às vezes a pessoa se debate, porque o nível da crise é muito intensa. Então, às vezes, pode até ser confundido com a epilepsia, mas não é. É um outro transtorno que é o dissociativo, né, que está junto, está acompanhado aí junto, muito próximo da ansiedade, em que a pessoa perde o controle desse corpo, a tremedeira se torna muito grandiosa e ela se debate a ponto de cair, não baba, mas a ponto de cair como se fosse uma epilepsia. Uma crise epilética, né? Doutora, então ser otimista também, respirar, a questão da respiração, a meditação, a alimentação, a hidratação, hidratar bem o corpo, dormir bem, tudo isso são fontes para o controle da ansiedade, correto? Além disso, Emerson, tem também a pessoa ser bastante agradecida, a pessoa ser positiva. Que é a questão do otimismo, né? Do otimismo, porque às vezes, quanto mais negativo nós formos, mais a gente exige de nós mesmos, porque nós estamos sendo negativos e nós pensamos que nós podemos fazer algo para mudar aquilo. Então, quanto mais positivo, quanto mais otimista a pessoa for, quanto mais agradecida porque tem aquela pessoa, doutora, que nada para ela tá bom, tudo tá ruim, ninguém, desculpa a expressão, mas ninguém presta, ninguém faz bem como eu. Então, isso também acaba gerando um nível alto de ansiedade. E agregando na vida dessa pessoa os transtornos, né? Sim, porque se ninguém faz como eu, o que acontece? Eu não delego, eu não divido, eu não aceito. Então, eu acumulo muita coisa para mim. Então, e eu tenho que fazer, eu que tenho que fazer, eu que tenho que fazer, eu tenho que fazer. Então, isso faz com que a minha mente em si, ela fique sobrecarregada. É aquela pessoa centralizadora, né? Autoritária, centralizadora, autoritária, perfeccionista, não aceita que o outro pegue para fazer. Então, tem algumas questões que ela é muito importante neste momento. A questão da meditação. Às vezes, é importante que você reflita que tem algo ali que você pode dar para o outro. A questão da valorização, a questão da autoestima. Porque se a minha autoestima está comprometida, tudo que eu faço, eu tenho que fazer para receber um elogio do outro. Exato. Então, eu acumulo todos os meus afazeres, todas as coisas que eu tenho a fazer, eu tenho que fazer e eu não posso deixar de fazer. Às vezes, você vem comentar algo comigo e eu vou ouvir, porque é um problema que você está vivendo, mas eu não preciso pegar o seu problema,
eu posso ouvir. Só o fato de eu ouvir, eu já estou te ajudando. E tem pessoas, essas pessoas que elas precisam ser vistas, às vezes elas pegam problemas do outro e acumulam muito problemas e exigem de si que resolva o problema do outro. E isso faz o quê? Um nível de ansiedade muito alto. Que é a questão a doutora colocou a questão das pessoas que são perfeccionistas, né? Por exemplo, a gente vê isso muito, vou dar um exemplo aleatório, tá? A questão das donas de casa que querem deixar a casa impecável, aquele toque, tem aquele toque, aquele transtorno obsessivo compulsivo, né? De ficar limpando. Imagina, doutora, que eu conheci uma pessoa que limpava os rejuntes do azulejo com uma escova de dente. Meu Deus. Então, vivia num nível de tensão altíssimo, não poderia entrar de chinelo na casa, não podia, era uma pessoa bem próxima. E a gente sabia, e alguém teve que chegar dali daquele círculo de amizade e falar para ela, falou, olha, isso não é normal. Não é normal meu, eu sou assim. Não, isso não é normal. A pessoa ficar até 1, 2, 3 da manhã limpando a casa, doutora Nilvânia, né? E não é porque estava bagunçado a casa, era porque aquilo era como se fosse uma missão que ela levava para a vida dela, e tanto é que ela fez tratamento e conseguiu se superar essa questão, mas ia lavar roupa de madrugada, limpar a casa de madrugada. Eu estou falando porque era um caso bem próximo a mim, né? Então, essa ansiedade, esse transtorno maluco, que é a questão do perfeccionismo, né? A senhora falou de aprender a delegar, né? Aceitar opiniões diferentes, né? Dividir tarefa, descentralizar tantas coisas que estão centralizadas naquela pessoa. Tudo isso é terapêutico e vai ajudar essa pessoa a sair dessa situação. O que nós vivenciamos também nesse período de pandemia, quando a pessoa tem o toque, é a questão também do lavar as mãos. Certo. Eu conheci pessoas, eu tive pessoas que as mãos estavam machucadas. Nossa. De tanto que a pessoa lavava as mãos. E nisso é o quê? É o medo. O medo está junto. No toque, o medo está junto. No transtorno obsessivo-compulsivo, o medo está junto. Medo de não conseguir, medo de pegar uma doença, medo de morrer. Então, está tudo junto, né? Então, mas é importante que as pessoas percebam que tudo aquilo que for além, que esse corpo está mostrando um comportamento diferenciado, é importante ficar atento. E também é muito importante observar você. O corpo fala, né? Olha, Deus não fala que nós temos que, vamos dizer assim, você leu em 1 Pedro 5,7, que nós não devemos estar, né, tão ansiosos. Lançando sobre ele. E lançar sobre ele. Por quê? Porque nós temos que viver num dia. Naquele dia a gente resolve o nosso dia, vive aquele dia maravilhosamente bem, a gente transporta a nossa alegria para aquele dia, a gente entrega o nosso trabalho, tudo aquilo que a gente fez com muito amor naquele dia, a gente se comunica bem naquele dia, a gente fala bem naquele dia, a gente entrega a nossa alegria, o nosso ser naquele dia. O outro dia é uma outra conquista. Então, é um dia após o outro. Então, assim, quando Deus fala isso também, o Emerson, quando Pedro também fala isso como uma verdade para nós, ele está querendo dizer o quê? Que a nossa mente não aguenta. Então, também tem aí uma mensagem de Deus dizendo assim, olha, faz isso que você vai ter saúde. Saúde mental, saúde emocional, saúde mental. Faz isso. Não vive querendo já ter o controle do dia de amanhã, já querer ter certeza do dia de amanhã, já querendo abraçar tudo do dia de amanhã. Então, assim, uma das coisas que tem gerado um nível de ansiedade muito alto é isso. É o ser humano querer ter o controle do dia de amanhã. Ele nem viveu hoje e ele está preocupado com o que vai acontecer amanhã.
Por isso que o tema, doutora Nilvânia, é um tema quase que inesgotável, porque é muita informação, né? O nosso tempo já acabou, dá uma olhadinha no relógio ali, ó. Nossa, é verdade. Nosso tempo já acabou, daqui a pouco já vai ter outro programa. E olha que eu nem trouxe uns casos para a gente estar discutindo, Nós vamos né? debater mais alguns casos, vamos fazer estudos de caso, né? Mas eu queria agradecer você que esteve conosco nesse programa, acompanhando. Eu estou vendo alguns comentários aqui no chat, né? Continua acompanhando o programa, continua estudando conosco esse tema, né? Debatendo, participando, porque isso também ajuda de alguma maneira a ser uma terapia para a sua vida, né? Gostaria de pedir que a doutora Nilvânia fizesse as suas considerações finais. Poxa vida, olha, já terminou. Foi rápido, Foi né? rápido. A gente que está dentro dessa área, a gente tem muita coisa, né? Mas eu quero agradecer você que ficou essa 1 hora conosco. Nós estamos aqui exatamente para ajudar e para levar mais informação. Agradecer ao Emerson, agradecer todo o nosso ministério, na presença, na parte de tudo que foi construído, né? Sim. Aqui do nosso ministério para levar as informações. Eu quero agradecer ao nosso pastor presidente por ter essa visão maravilhosa. Então, assim, quero agradecer a todos que ficaram conosco nesta tarde por esse programa, que todo sábado a gente vem com muito prazer. Maravilhoso, né? Bom, eu quero aproveitar para deixar uma mensagem final aqui para vocês que estavam nos ouvindo e dizer o seguinte: não deixe se ser vencido. Não se deixe ser vencido, né? Às vezes parece que o problema fugiu do controle e ele é insolúvel. Mas eu estou aqui para te dizer nesta tarde que o nosso Deus, Ele vai te ajudar, Ele vai te esforçar, você vai conseguir superar esse problema. Não baixe a cabeça para os teus problemas. Não deixe que a ansiedade tome conta da sua existência. Controle a sua ansiedade, controle os seus medos. Você tem um Deus maior do que tudo isso. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Este foi o programa Gerando Saúde. Nós voltamos no próximo sábado. Estamos aqui todos os sábados, a partir das 15h30. É o nosso programa de todos os sábados à tarde. Que Deus te abençoe. Até semana que vem. Mesmo sem os cultos presenciais em nossas igrejas, precisamos que os irmãos continuem fiéis nos dízimos e ofertas pela rede bancária, depósitos ou transferências, bem como pelos canais digitais no nosso portal. A igreja continuará contando com sua fidelidade para a manutenção dos nossos templos, projetos sociais e missionários. Em seu culto no lar e durante nossas transmissões, torne a oferta parte do culto e creia na providência e cuidado de Deus sobre a sua vida, família e finanças. Você pode contribuir através de depósito e transferência bancária. Banco Bradesco, agência 2216, dígito 0 e conta corrente 515, dígito 0. Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Perus, CNPJ 63 098 552 /1000 contra, dígito 02. Ou acesse nosso portal para contribuição online, adperus.com.br/contribuir. Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.